Olá, vamos continuar nosso assunto de momento de inércia. Hoje nós vamos abordar os momentos de inércia de superfícies compostas, onde teremos oportunidade, mais uma vez, de utilizar o teorema dos eixos paralelos. Vamos considerar, então, uma figura composta aqui de dois quadrados, de lados 2E por 2E, e outro de lado E, formando uma área composta. Aí poderemos calcular o momento de inércia da área total, tanto em relação ao eixo x, como em relação ao eixo y. Já vimos que para um retângulo ou um quadrado, o momento de inércia em relação aos eixos x e y são dados por essas equações. Já demonstramos para vocês. Então, o ix é 1/3, veja bem, para x é 1/3 de c d ao cubo, enquanto que o y é 1/3 de dc ao cubo. Porque lembre-se que isso aqui é uma seção de uma barra, de uma viga, onde temos forças atuando. E quanto mais distante essas forças estiverem do eixo, maiores são os momentos. Então, este lado C afeta mais o momento para o eixo Y. E esse lado D vai afetar mais o momento em relação a X. Porque uma força atuando aqui vai causar maior momento em relação a X do que outra aqui ou aqui. Bem, também podemos calcular o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide desta área. Então, aqui é o centroide da área e chamamos de y' este eixo. Utilizando, então, o teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia em relação a qualquer eixo é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, mais a distância entre os dois eixos elevado ao quadrado, vezes a área. Assim, o momento de inércia em relação a y, já conhecemos, 1/3 de dc3, é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, mais a distância entre eles, e no caso aqui é meio c, elevado ao quadrado, vezes a área do retângulo. E aí encontramos que o y' é 1/12 de dc3. Vejam que o momento de inércia em relação ao eixo que está no centroide é menor que este aqui. Girar esta superfície em torno desse eixo é mais fácil do que girar em torno desse eixo. Faça aquela experiência do caderno. Pegue um caderno com as duas mãos, pegue no meio dele e gire. Depois pegue na extremidade e tente girar. Vocês vão encontrar maior dificuldade quando tentam fazer a rotação em torno deste eixo. Voltamos à nossa figura. O momento de inércia, então, em relação ao eixo y, vai ser o momento de inércia para a área A, mais o momento de inércia para a área B. Vejam que a área A está para o eixo y, como está também para o eixo x, igual na situação que colocamos aqui. Então, é um cálculo direto, utilizando as equações diretas. Entretanto, para a área B, ela está distante do eixo y. Então, aqui nós vamos precisar lançar mão do teorema dos eixos paralelos. Desta forma, precisamos desse eixo que passa pelo centroide de B para calcular o momento de inércia da área B em relação ao eixo y. A distância entre esses dois eixos, essa distância equivale a 2A mais 2E mais a metade de E, ou seja, 2,5E. Então, o momento de inércia em relação a y para a área A é 1/3, esta fórmula aqui, ó, 1/3 deste lado 2E vezes esse lado 2E elevado ao cubo, igual está aqui. Mais o momento de inércia da área B. Então, vai ser a distância entre eles, terá que ser considerado como D. Então, é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, essa que acabamos de calcular, 1/12 de dc3. Quem é o nosso D neste caso aqui? Este lado é. Quem é o nosso C? Este lado é aqui, ó. Então, elevado ao cubo. Mas a distância entre eles, 2,5E, é 5/2 de E, elevado ao quadrado, vezes a área do
quadrado B. Bem, assim, podemos, então, calcular este momento de inércia, considerando a soma do momento de inércia da área A com o momento de inércia da área B, que nos dá este valor. Moçada, confiram esse cálculo. Será que eu acertei? Verifiquem aí. Para calcular o momento de inércia em relação ao eixo X, é bem mais simples, porque ambas as áreas desses quadrados estão diretamente no eixo X. Então, a soma do momento de inércia da área A mais a área B. Da área A, 1/3 deste lado, vezes este ao cubo, mais 1/3 deste lado, vezes este ao cubo. Para o eixo X, não precisamos utilizar o teorema dos eixos paralelos, porque as áreas estão diretamente ligadas ao eixo. Vamos agora considerar o momento de inércia para a mesma superfície com a retirada de uma porção da área A no formato de um círculo. Então, nós temos um círculo cujo o raio é R igual a E sobre 2. E esse círculo está localizado bem no meio aqui da área, ele está centralizado. Então, a distância aqui do centro do círculo, horizontalmente, é E, e verticalmente também é E. Neste caso, nós vamos precisar calcular a área somando a área A, o momento de inércia da área A e a área B, e subtrair o momento de inércia do círculo. Então, nós retiramos parte da superfície total. Então, ela vai ser subtraída por este momento de inércia aqui. Sabemos que o momento de inércia para um círculo, nós já calculamos, para o eixo que passa pelo centroide, o Y' e o X', é 1/4 de πr4. Lembre-se que demonstramos para um quadrante, que dava 1/16 de πr4. Aí depois extrapolamos para o círculo, que tem uma área 4 vezes maior. 4 vezes 1/16 é 1/4 de πr4. Então, aí nós temos o momento de inércia em relação aos eixos baricêntricos, tanto aqui para o X quanto para o eixo Y. Bem, então, o momento de inércia para os retângulos, ou os quadrados, né, A e B, está este valor que acabamos de calcular no slide anterior. E para o círculo? O círculo, como ele está distante, né, do eixo Y, então nós vamos utilizar o teorema dos eixos paralelos. O I do círculo é igual ao I do círculo em relação ao eixo que passa pelo centroide do círculo, mais a distância, nesse caso aqui, que é E sobre 2, vezes a área do círculo. Então, o I do círculo é igual. I do círculo em relação ao eixo que passa pelo centroide. Este aqui é 1/4 de πr4. 1/4 de πr é sobre 2, o raio do círculo, elevado à quarta. Mais a distância entre os dois eixos é elevado ao quadrado, vezes a área πr2. R é sobre 2. Desta forma, ao resolver isso aqui, essa equação, nós teremos o I do círculo em relação ao eixo Y. Então, basta você subtrair o valor encontrado aqui por este valor, que vocês terão um momento de inércia total em relação ao eixo Y. Vocês verão que ele é um valor menor do que o calculado no slide anterior, porque nós retiramos uma porção da área, essa porção aqui. Para calcular em relação ao eixo X, faríamos também da mesma forma. O momento de inércia em relação ao eixo X para a área A mais a área B, menos a área do círculo. Vocês observem que quando eu traçar o eixo X', este valor aqui vai ser igual a este, porque a equação é a mesma, 1/4 de πr4, mais a distância que vai ser E também e a área do círculo. Façam como exercício para fixar bem esses cálculos de momento de inércia, de áreas compostas e aplicar o teorema dos eixos paralelos. No próximo vídeo, daremos sequência ao cálculo de momento de inércia para outras situações com outros conceitos.
Um abraço e até lá.